Olá, boa tarde. É com um prazer enorme que a gente está aqui hoje para o primeiro episódio do podcast Mater e Elas. E a gente vai começar, na verdade, um projeto novo, né, da Clínica Mater Imagem, que já fez 10 anos, do qual eu estou ali como responsável técnica, acolhendo mulheres em momentos diferentes da vida. E para esse primeiro episódio, a gente elegeu um tema que, para o agosto, é extremamente importante e para todos os meses do ano, né? Por conta do agosto dourado, a gente vai começar o primeiro episódio falando sobre aleitamento materno. E hoje a gente está aqui com duas convidadas maravilhosas, muito queridas, né? A gente está com a Neuraci, que é psicóloga, é doula e consultora de aleitamento. E também estamos como convidada aqui com a Amélia, que trabalha comigo, foi minha aluna, trabalha comigo junto com os pacientezinhos que a gente vai recepcionando, né, na sala de parto, garantindo o contato pele a pele imediata, a hora de ouro, e que é neonatologista e pediatra. Sejam muito bem-vindas a esse podcast, é um prazer enorme receber vocês aqui hoje. Obrigada. Obrigada pelo convite. E aí a gente começa dando um mimozinho. Em nome da clínica, em nome de Maria Carolina. E como não podia deixar de ser, a Amélia já sabe, né, Amélia? Tem que ter o meu toque. Então, ontem de noite eu fui confeccionar os biscoitinhos amanteigados de baunilha. Depois com um cafezinho. Com um cafezinho. Presente feito à mão é sempre. Sim, então, eu sou muito disso, do manual. Eu acho que a gente bota nosso carinho, né? Eu digo assim, quando eu digo ingrediente de cada coisa que a gente prepara é amor, né? Então, eu gosto de sempre estar fazendo esses mimozinhos, seja para os amigos, para os pacientes. Então, faz parte muito da minha personalidade. Mas bem, então como a gente conversou aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre aleitamento materno, né? Então sejam muito bem-vindas, conforme eu falei. E o tema de aleitamento materno é extremamente importante, né? Porque amamentar é mais do que um ato de nutrir, né? Ele é um vínculo de amor, de saúde e nem sempre é simples assim. Então a mulher, ela tem aquele sonho de que girou a chave, ela pariu, o leite desceu, e a conexão começou, né? E a gente sabe que não é dessa forma que acontece. Então, na verdade, esse episódio ele traz essa importância do desafio do amamentar, né? E da importância da conexão com esse primeiro momento, vencendo esses desafios para que essa amamentação ela consiga prosseguir. Então, por conta disso, eu acho que é importante a gente vir suscitando várias dúvidas, várias perguntas que as mulheres vão trazendo para que a gente traga aqui hoje para essa mesa de discussão, né? E, na verdade, assim, para vocês duas, né? Por que o aleitamento ele é tão incentivado? Por que que hoje a gente fala tanto de aleitamento? Qual a importância desse aleitamento na vida da criança e na vida dessa mulher? Então, como você falou, né? O ato de amamentar não é apenas um ato de nutrir, né? Não é apenas nutrição. Tem o vínculo da mãe com o bebê, em relação à cognição do bebê no futuro, problemas de saúde no futuro também. A gente sabe que os bebês amamentados, eles têm menos diarreia, eles têm menos alergias. Alguns estudos mostram que eles vão desenvolver um cognitivo melhor em relação às outras crianças. São crianças que adoecem menos, né? Fora o vínculo com a mãe também, né? Então, o amamentar, ele acalenta o bebê, nutre o bebê, tem todos esses benefícios. Além dos benefícios cognitivos, imunológicos, afetivos, ele trabalha toda a musculatura da face, né? Ele trabalha toda essa região. O bebê, quando nasce com o queixo retro, né? Uhum. Porque, senão, na hora de passar no canal, não passa, né? Mas a amamentação vem para trabalhar isso, que à medida que o bebê suga e faz esse movimento do queixo, esse queixo vai se alinhando para alinhar a mordida. Então, trabalha a parte ortodôntica, trabalha a parte de fala, a deglutição depois, porque você fortalece essa musculatura, então ele vai muito além de só nutrir, né? Trabalha toda essa criança para agora e para o futuro. Sim, e assim, na verdade, a gente tem muito uma mudança, né, comportamental de sociedade, né, que isso, digamos, por conta dessas questões fisiológicas, elas foram incorporadas, e com isso vieram as questões psíquicas e de vínculo também, né? Uhum. Então, muitas das pacientes chegam para a gente e falam, mas minha mãe não me amamentou,
né? E você desconstruir isso na cabeça da família, né? E tem por volta de toda essa rede de apoio que essa mulher precisa ter naquele momento tão difícil. Às vezes é difícil falar o porquê de tantas coisas importantes, que não é simplesmente o nutrir, não é simplesmente botar uma mamadeira na boca, né? Ou um copinho de leite na boca, mas que existe toda uma fisiologia a se desenvolver além do vínculo que é incrível do aleitamento, né? Então eu acho que esse é um desafio imenso, né? Tanto do pediatra quanto da consultora de aleitamento, e trabalhando isso durante o pré-natal. Então é um papel do obstetra durante o pré-natal já começar a conversar sobre essas dificuldades, né? Às vezes a mulher ela chega com dificuldades anteriores, de gestações anteriores, e eu já peguei paciente que às vezes ela chega aqui e faz, eu tô querendo engravidar de novo só para ter o prazer de amamentar, para você ver como isso representa na cabeça de um paciente, né? Então aí já cai na outra questão psíquica, que a gente tem que entender o que é maternar, né? Sim. Se de fato ela quer ser mãe ou se ela quer suprir uma necessidade do amamentar e nutrir e desse vínculo. Então é muito mais complexo do que a gente imagina, não é simplesmente um leite, 30 gramas dia na balança, né? E um bebê crescendo. Então, existe muito mais atrás disso tudo do que apenas um leite saindo de um peito. Sim. Né? Isso que você falou de mudança, né? Os números são bem otimistas mesmo, assim, em relação a essa mudança, assim. Em 2024 saiu um relatório de um aumento de 10% na taxa de amamentação mundial. E as metas também são bem otimistas, assim. A meta era de 50% até 2025 e 70% de aleitamento materno exclusivo até 2030. Né? Essa é a meta que a OMS e o governo estão tentando seguir. Então, se você comparar alguns anos atrás, não precisa nem ir tão atrás, né? Não era... os números não eram, assim, tão bons, né? Apesar da média, do tempo médio de amamentação ainda não ser exclusivo, né? Ainda não ser tão alto, né? A gente ainda está aí na média dos 46, 53 dias exclusivo. Mas a taxa de mulheres que amamentam aumentou muito, né? E elas já chegam com esse desejo de amamentar. Antes, na gestação mesmo, né? Quando isso não ocorre, vem muita frustração. Porque é como isso se ela precisa ser não trabalhado. pudesse garantir aquela sobrevivência saudável. E quando a gente associa essa ideia da amamentação com ato de amor, é como se eu estivesse dizendo para aquela mulher que não amamentou, que ela não amasse. E o amor não vai acabar quando ela acabar um aleitamento exclusivo ou com 2 anos. O amor continua. Mas faz uma associação. A gente tem até buscado reforçar que a amamentação vai além do nutrir, mas associando a todos esses outros benefícios. Sim. E principalmente enfatizando que não é um processo, como você disse no início, de colocar o bebê no peito e ok. Porque essa é o que a sociedade passa. Né? As mulheres, elas se preparam para o parto, elas se arrumam a casa, o enxoval, mas elas não se preparam para amamentar. Que a preparação é com informação. Né? E não tem essa preparação. Então, quando ela se depara com a dificuldade, aí ela desaba. E a gente vê uma relação muito forte entre as doenças emocionais, as doenças psicológicas e a amamentação. Uma relação de influência mútua. Porque se você não consegue, você pode deprimir, e ao mesmo tempo, se você estiver deprimida, você também vai ter pode ter dificuldade. Você não tem energia, a energia que a amamentação pede. Se você está deprimida, é muito difícil de você conseguir isso. E aí, me culpo porque não consigo e vai retroalimentando o adoecimento. Eu costumo dizer que mãe é igual a culpa, né? Sim, então a gente já nasce uma mãe, nasce uma culpa, culpada, né? E aí ela já vem de todo um processo parto que também influencia na amamentação, né? Então assim, ela se cobra do parto perfeito, né? Ela se cobra do aleitamento perfeito, ela se cobra do filho perfeito, do nutrir perfeito, e ela não entende que ela é humana. Sim. Né? Então, e que cada um tem uma história diferente. Então, aqui a gente, inclusive, consegue construir histórias diferentes de aleitamentos de cada mulher sentada nessa mesa, né? Então, não é fácil, até para nós que trabalhamos com isso, vivenciar o que é aleitar, né? E a gente tem o que é a teoria, né? Mas se a gente for saber da história de cada um, eu mesma aqui, não sei se vocês conseguem relatar, mas eu tive um aleitamento que foi muito fácil na adaptação da primeira filha, sem fissura, sem nada, 4 meses de uma adaptação tranquila, uma menina que saciava rápido, eu estocava 12 mamadeiras em casa para voltar a trabalhar.
porque a gente, como obstetra, volta cedo, né? Então, a gente não tem os 6 meses de licença maternidade. Com 30 dias, vamos para a batalha novamente, vamos trabalhar e fazer parto, né? Fazer parto, acompanhar parto, atender alto risco. Então, essas nossas demandas que a gente acaba tendo que acompanhar, ainda mais trabalhando com a parte de medicina fetal, né? Então, a gente sempre volta muito cedo. Então, para mim, foi muito tranquilo, mas foi frustrante quando ela teve alergia alimentar. Então, meu processo de aleitamento foi interrompido por alergia alimentar e disseram assim, agora acabou. E eu tinha leite para doar. Eu passei 15 dias doando para o banco de leite. E eu dizia, outras crianças bebem meu leite e meu filho não. E eu só chorava. É porque a gente cria um roteiro, né, Carol? E quando esse Exatamente. roteiro é interrompido, aí causa muita Causa frustração muita e dor mesmo. Exatamente. E assim, quando a gente fala de números ou né, dos benefícios do leite materno e tudo, acho que a gente tem que falar disso de uma forma geral mesmo, né? Para todo mundo. Mas, como o Neuraci falou, a gente tem que super acolher quem não conseguiu. Exatamente. Então, assim, uma vez eu fiz um post no Agosto Dourado, que eu não sou muito de fazer posts e tudo, mas eu fiz um post justamente por isso, porque a minha primeira amamentação foi muito difícil, assim, nunca foi exclusiva, durou só 3 meses, e eu me sentia muito mal, voltei para terapia com 15 dias de parida, porque na minha cabeça, qualquer pessoa poderia levar meu filho, eu não era imprescindível para ele, porque qualquer pessoa poderia trocar uma fralda, fazer uma mamadeira e ofertar. Então, eu fiquei muito mal com a primeira E amamentação. provavelmente E ainda tinha aí- a cobrança da pediatra. a cobrança da que pediatra, a cobrança... precisa fazer o que pede os seus clientes para fazer. Isso, é. Então, assim, foi uma saída de roteiro, assim, né? E aí é isso. E aí acho que é isso. A gente fala dos números, a gente fala dos benefícios, a gente fala que tem que amamentar, as mães estão querendo amamentar, mas quando esse roteiro é interrompido, a gente tem que acolher essa mãe. Sim. Então, esse post era geralmente isso, assim, falando que o Agosto Dourado é maravilhoso, que amamentar é maravilhoso, mas que eu tava ali para me colocando e parabenizando, me colocando no lugar e parabenizando também aquelas que não conseguiram, aquelas que tentaram de tudo. E assim, eu não tenho muitos seguidores, né? Mas foi incrível, assim, o tanto de gente que apareceu. De colega da escola, de amigos do trabalho, amigas, assim, de todo mundo falando, eu passei por isso, porque eu falava assim, eu tô com você, essa também, eu também sou você, né, quem não conseguiu. E aí todo mundo, eu também sou essa pessoa, sabe, assim, foi... Ela não se sentia estranha no ninho, estranho né? no ninho, porque... E aí, de repente, você fica se sentindo mal, você fica frustrada, esse roteiro foi, né, interrompido, esse roteiro de sucesso, e você fica, parece que todas as pessoas que estão ao seu redor amamentam exclusivo, sabe aquela coisa assim? Porque o mundo parece perfeito. O mundo parece perfeito, e As parece que coisas não atrai, fazem. né? Tá todo mundo amamentando exclusivo, tá todo mundo doando, e o meu filho tá na mamadeira. E a sua segunda experiência de mãe? Aí foi muito melhor. Mas aí, assim, também eu me cerquei de uma rede de apoio mais, assim, mais eficaz, de uma rede, e me fortaleci para não ouvir coisas do tipo, a mamada anterior foi só peito, vai sair no próximo xixi. Essas coisas que a gente escutou, assim, tá chorando, não tá vendo que é fome, né? Porque nessa hora não tem pediatra, não tem obstetra, você é mãe. Né? Então você acaba sendo influenciada por esse tipo de conselho, né? E aí eu, não, é o meu peito, assim, uma pediatra amiga para chamar de minha. E aí foi ali e durou 6 meses. Isso é tão fundamental da gente entender que quando a gente está no processo, a gente é mãe, não é profissional. Sim. Eu acompanhei, inclusive elas vão estar comigo no sábado. 2 são consultoras de amamentação. E elas tiveram dificuldade. Eu fui lá ajudar. Elas falaram, parece que eu desaprendi tudo. Eu digo, aqui você é mãe e precisa ser mãe. Se fosse assim, filho de psicólogo não tinha problema, não precisava ir para o psicólogo. Né? O médico não ficaria doente. Não é assim. A gente está num processo que a gente é mãe. E naquela hora a gente vai aprender com tentativa e erro. Porque cada filho vai ensinar para a gente de uma forma diferente. Você tem 2 filhos, são 2 gestações completamente diferentes. O parto não é igual, é diferente. O amamentar também. Essa criança nasce com uma boca de um jeito, a outra criança nasceu com outra boca. O peito é o mesmo, mas eu tenho um outro ser que ele vai abocanhar de uma outra forma. Então, não é porque um deu certo que o outro não vai dar, ou vai dar, e não é porque um deu errado que o outro vai dar errado. Isso eu digo muito, porque às vezes elas ficam assim, mas eu não consegui, não tenho... Mas vamos entender por que você não conseguiu?
O que é que foi estimulado? Você teve uma rede de apoio desde a equipe? Porque a rede de apoio não começa em casa, né? A rede de apoio começa nas instituições. É preciso promover a hora dourada, é preciso que essa criança se sinta segura, para que quando ela vá buscar o peito, seja muito mais pela necessidade nutritiva do que pela necessidade de se sentir seguro, porque ele ficou afastado da mãe, aumentou seu grau de ansiedade, de angústia, e a gente vê que a criança que é afastada, que aquelas primeiras horas ficam afastadas, são crianças que tendem a ter muito mais ansiedade, a ser mais chorosa, a ser mais... Então, se a gente promove aleitamento ali na primeira hora, de fato, aquele aleitamento verdadeiro, a gente já tem aproveita o primeiro reflexo de sucção, a gente aproveita tudo, as chances já são maiores. Então, essa rede de apoio é desde o obstetra, que já deveria falar, mas a realidade que a gente sabe é que o assunto amamentação não é falado na maioria dos pré-natais. Não é. As pessoas só vão pensar na amamentação na hora que o problema acontece. Por isso que a gente incentiva a consultoria pré-natal de amamentação. Porque você já vai ofertar tendo uma noção. Significa que você vai acertar? Nem sempre, porque é um processo de aprendizado. A gente precisa entender que é uma mãe aprendendo a ofertar e um bebê aprendendo a abocanhar e sugar. Isso é extremamente importante, Neuraci. Então, assim, a paciente ela não pode sair da maternidade sem uma boa pega. Sim. Exato. Porque senão você não garante uma adesão ao aleitamento, uma continuidade no aleitamento, porque vai fissurar. E aí ela vai abandonar. Então, assim, a minha experiência do segundo, que eu disse, da primeira foi maravilhosa. No segundo, meu bebê fissurou, porque tinha uma boca invertida. Então, eu amamentava puxando a boquinha para fazer boca de peixe o tempo inteiro. Chega uma hora que você está com sono e escapole, fissura. Né? Então, até essa adaptação aconteceram 15 dias sem usar sutiã, com o peito pendurado, todo sangrando. E laser, e infravermelho, e a consultora do meu lado, porque eu tinha uma consultora para chamar de minha, que sai da minha casa 1, 2 horas da manhã, chega aqui e me ajude, porque a gente não sabe, né? Na nossa hora a gente não sabe. E eu consegui garantir meu exclusivo 6 meses e consegui manter o misto 1 ano e 1 mês, que foi quando eu voltei a trabalhar para tratar a minha doença reumática. Então, o abandono foi mais para um tratamento, mas que estava muito bem estabelecido, né? Então, para você ver que é diferente. Então, a garantia do que você precisa ter na maternidade. Então, precisa se falar de aleitamento no pré-natal, é um papel do obstetra, é um papel da consultoria de aleitamento durante o pré-natal, é um papel do pediatra, que vai acompanhar na puericultura ainda durante o pré-natal, porque se você não garante ali, a gente não tem sucesso em aleitamento. Sim. E entender, né, que às vezes assim, a gente até chama assim, porque a gente prende muito, como você falou, a boca de peixe. Mas a boca de peixe não é cerrada, porque a boca do peixe em si, ela é cerrada. Ela vira os lábios, não é a peixe. A gente precisa abrir essa boca. Sim. E a equipe técnica, muitas vezes, não tem essas instruções, porque eles não fazem o curso. Hoje evoluiu muito. Hoje a gente tem massagens que a gente faz que ajuda essa criança a abrir mais a boca. Antes a gente não tinha. Como eu trabalho com isso há muito tempo, eu vejo o que eu aprendi lá atrás e o que eu aprendi quando eu fiz minha reciclagem em 2019 em aleitamento materno e nos cursos que a gente vai fazendo. Porque não adianta a gente parar lá. O que a gente ensinava, muita coisa mudou. Né? E se eu não ajusto essa pega, vai ter fissura. Se eu não faço uma boa avaliação para saber se essa criança não tem um frênulo inadequado, porque não é só fazer o coraçãozinho na ponta da língua, porque às vezes as pessoas não fez o coração na ponta da língua, então tá bom. Não, às vezes tem um bebê que tem um frênulo submucoso, um frênulo mais... Eu preciso olhar como está essa elevação dessa língua. Se a mãe está reclamando de dor, tem algo errado. Ou na pega, ou nesse frênulo. Porque não é para doer. É a frase que eu repito, não é para doer. Tem uma dor que eu digo que é de 15 segundos, que é o tempo que o bebê ajusta. Depois disso, passa. Então, eu tô vocês conversando sobre isso e eu pensando aqui da vida intraútero, né? Porque às vezes a gente faz um ultrassom e a gente vê um líquido um pouquinho aumentado. E vê aquele bebê o tempo todo com a linguinha assim, ó. Aí eu já fico, mãe, fique atento, porque esse bebê pode ter uma dificuldade de pega. Então, eu já começo a olhar na ultrassonografia de que isso pode acontecer, né? Então, fica aquela linguinha o líquido, se não é diabética, não tem nenhuma malformação do trato gastrointestinal. Esse líquido tá dando uma aumentadinha aqui, quando você vê, tá aquela linguinha com aquela dificuldade de deglutição. Então, a Lina já tá desenvolvendo isso, né? Finalzinho de gravidez. Então, é importante a gente ficar atento a certos sinais, né? E que a gente possa, na verdade, dar atenção a essas mulheres logo no início.
difícil, né? E aí uma coisa que, assim, às vezes ela fica muito preocupada, né? Eu tenho uma sensação de que não tá sendo nutritivo. Eu tiro na bombinha Uhum. e vem pouco, né? E como a gente pode falar para o que a gente pode falar para essa mulher que está insegura em relação a, será que de verdade tá legal? Porque eu vou passar na pediatra para fazer avaliação de peso daqui a 10 dias, mas eu tô insegura em casa porque eu acho que tá ficando com fome, chora, eu não sei ainda o que é. Então, como eu posso orientar essa mulher em casa a respeito da questão da adequação? Isso é muito comum, né? Elas sempre acham que é pouco, por mais que a gente explique, tem essa insegurança, por mais que a gente explique que o colostro tem um volume menor, né, nos primeiros dias, que a pojadura ainda vai acontecer, que você não vai ter no começo aquele leite que vai molhar o seu sutiã, que vai escorrer pela boquinha do bebê. Mas eu sempre explico os outros sinais, né? Se o bebê tá fazendo xixi, você tá trocando mais de 6 fraldas, né? Pelo menos nesse comecinho, 5 a 6 fraldas, tem volume de xixi, tá fazendo cocô, seu bebê tem períodos de sono, seu bebê acalma no seu peito, né? Esses são alguns dos sinais de que tá indo, né? Então, assim, é bom que a mulher tenha um preparo. Eu sei que é difícil, que nem sempre acontece, mas a sociedade já orienta uma consulta pré-natal a partir de 32 semanas de gestação, que a gente não tinha esse hábito, é uma coisa que está acontecendo agora. Justamente para a mulher saber dessas mudanças que vão acontecer no corpo dela, no seio e dessa fase do comecinho, né? De quando vai acontecer a pojadura, das fases do leite, desses sinais, né? Não só o peso, que é muito importante, mas é como você falou, tem o tempo até a consulta, né? Então eu oriento, assim, basicamente isso, as trocas, se o bebê consegue ficar calmo, se ele acalma no seu peito, e justamente para que ela tenha uma segurança, né? E aí quando vai na consulta, porque a gente pesa, aí dá para ter um parâmetro melhor. Mas se ela conhece um pouquinho das fases, acho que dá para... E se tem uma rede de apoio que vai chegar... Porque nesse momento que ela tá mais frágil, que ela tá em dúvida, que ela tá achando que o leite não tá suficiente, e aí alguém vem e fala... vem alguém e fala que realmente não é... Que precisou da fórmula nesse momento, que precisou da chupeta nesse momento, deixa a mulher mais insegura ainda... Aí a coisa desanda mesmo. Tem uma coisa que a gente dá de referência quando a gente está fazendo a consultoria. Primeiro dia, uma fralda de xixi cheinha. Segundo dia, 2. Terceiro dia, 3. Quarto dia, 4. Quinto dia. A partir do sexto dia, 6 fraldas de xixi bem molhadinha. E o xixi ele vai ficando cada vez mais transparente. Mais claro. E as fezes, que vem o mecônio, que vem aquele verde muito escuro, ele vai clareando e vai ficando amarelo. Essa é a referência dela, porque se o bebê continua, passa esses 6 dias e as fezes estão escuras, ou quase não tem fezes, são os sinais de alerta. O outro é, quando o bebê começa a mamar, ele está com a mão fechada. À medida que ele vai saciando, que ele vai ficando satisfeito, ele vai abrindo. Quando ele termina que ele está saciado, a mão está aberta, completamente relaxada. O braço está relaxado, está tudo relaxado. Quando ele começa, ele está com tônus ativado. Então, ele fecha, ele tá... São sinais que ela pode olhar, porque não tem ml para você saber quando seu bebê... Se o bebê dorme, né? Depois de mamar, efetivamente, se ele dorme, ele relaxa. Então, ele dormiu no seu peito. Né? Quando a mama está mais túrgida, sentiu que deu uma... Que ela aliviou mais. São sinais que a gente vai dando e que são importantes. Você vê que é interessante, que assim, a importância de você ter alguém do lado, né? Ao lado, né? Sim. Como uma consultora, de uma consultora para chamar de sua, porque isso é importante, porque a gente sente a diferença, né? E porque nesse dia a dia, então assim, eu vou passar em consulta, mas a consulta não é agora, né? Sim. Então no dia a dia, como é que isso está se comportando aqui? Então essa questão da insegurança, do medo, que é natural, né? Então ela começa a se sentir mais segura, não, tá dando certo, eu vou prosseguir nesse caminho. Porque senão vem aquela vovó, aquela mamãe, aquela titia e faz... Não tá dando certo. Vamos botar um complemento? Ou então estraga mais um pouquinho. Vamos botar uma mamadeira? Até o seu leite descer. Só até o leite descer, né? Esse é o pior, porque aí não vai chupeta que ele acalma. Isso. Aí você confunde a pega e confunde acaba a pega. Tudo, né? Diminui o estímulo, né? Isso que eu acho pior, assim. Tanto que eu falo, olha, se não tiver jeito, falo dos sinais, né? Se você não estiver trocando fralda, se o bebê estiver com a boquinha seca, se o bebê estiver muito irritado, e você achar que você tem que dar o leite... primeiro, usa o copo e primeiro, antes de tudo, coloque no peito, né? Não faça mamadeira de graça, assim, né?
justamente para que não diminua o estímulo. Eu explico, porque se parar o estímulo, o organismo vai entender que não tem bebê, né, que não está precisando aumentar a produção, que a produção está suficiente, e aí é que não vai vir mais leite. E aí vira um ciclo, né? Eu não tenho, eu dou a mamadeira. Eu dou a mamadeira, o organismo acha que eu não preciso, aí é que eu não tenho mesmo. E aí eu me estresso porque eu não E aí tenho, eu não produzo estresso, nada, em pouco tempo né? essa amamentação acabou. Tem uma coisa que você falou, assim, de quando essa mãe acha que a produção dela está baixa. Que em alguns casos pode ocorrer, porque depende da qualidade de como ela está. Emocional também. Tá? O emocional tem uma influência grande. Né? Você perguntou de experiência. Eu amamentei exclusivamente meus 2 filhos, assim, eu doava leite, minha amamentação foi muito tranquila, mas eu já estudava isso, eu já gostava disso, então me ajudou muito. Mas 2 meses, quando meu filho tinha uns 4 meses, eu tive um ducto bloqueado. Por conta, eu estava tão estressada com umas provas que a produção mudou naquele dia. Eu precisei ir ao banco de leite pedir para as meninas massagearem, porque eu tinha não tinha muita força na mão para fazer isso, aí eu fui pedir para elas fazerem. Então, às vezes, o problema não aparece no início, mas pode aparecer. Eu já atendi pessoas que o ducto bloqueou um bebê de 8 meses. Eu lembro que a mãe fez assim, que palhaçada, amamentei esse tempo todo sem problema, agora com 8 meses veio bloquear um ducto. Pode ocorrer. Sim. Né? Então, para essa mãe que a produção também não existe estímulo. Tem uma técnica que você estimula a produção com a bomba. Você faz a ordenha 20 minutos, pausa 10, mais 10 minutos, pausa 10, mais 10 minutos, pausa 10. Isso a gente usa muito no retorno ao trabalho. A pessoa vai retornar, precisa aumentar a produção. Essas técnicas são fantásticas. Eu só oriento aquela dos gêmeos também fizeram em mim. Eu falei, gente. Eu só oriento que não façam isso antes da apojadura, porque você pode ter uma apojadura muito forte e aí acabar tendo engurgidamento, mastite e tudo mais. Mas depois que passa a fase da apojadura, que seu corpo já estabeleceu o quanto ele vai produzir, que ele vai entendendo o que é que essa criança precisa, e ele começa a produzir esse consumo. É comum a gente ouvir, né? Eu acho que passou a apojadura, o peito já não fica tão cheio, né? Eu acho que eu estou produzindo pouco leite, meu peito não fica mais duro, tá molinho. Não é para ficar mais duro. A criança, o corpo já entendeu quanto esse bebê precisa e está produzindo a necessidade dele. Sim. Né? Então, tem algumas técnicas que são muito boas que a gente utiliza, mas é o que eu digo, cada técnica depende do caso. Não dá para generalizar, porque eu posso colocar uma técnica dessa em uma pessoa que não precisa e eu impulsionar uma produção excessiva e aí eu começo a ter outros problemas. Sim. Por isso que é como você diz, ter alguém para te acompanhar e dar uma orientação técnica segura é o melhor. Inclusive, eu acho assim que a gente precisa falar um pouco também da questão da apojadura, né? A importância dela entender esse momento, né? Porque às vezes ela acha que alguma coisa está de errado acontecendo com o corpo dela. Né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho desse momento, que a gente sabe que inicialmente a gente vai ter aquele colostro, o estômago do bebê é desse tamanho, ele precisa de muito pouco inicialmente, né? E que isso vai sendo um processo fisiológico, mas às vezes a mulher ela tem insegurança no momento do aleitamento. Como a gente pode resolver essa questão com ela, na questão da apojadura? A apojadura, que a gente fala assim, os 3 primeiros dias, a maturidade do estômago para digerir o leite é de acordo com a capacidade, com a combinação, né? A composição do colostro. Essa composição vai mudando à medida que esse bebê também vai tendo uma maturidade intestinal para digerir. Aí muda, que vem a apojadura. Eu sempre digo para o cliente assim, a apojadura é quando você produz mais do que o que seu bebê dá conta. Então, para te ajudar a evitar engurgitamento, você vai precisar fazer ordenha de alívio. Não é ordenha que você vai fazer de extração, porque quanto mais você extrai, mais você produz. Você só viu que a mama engurgitou, está muito dura, você faz uma ordenha leve, de preferência manual, ou usando aquele coletor que enquanto você dá mama num peito, bota o coletor no outro, porque aí não tem o estímulo, o coletor só vai pingando ali, não está fazendo o movimento típico de um bebê, então você não aumenta essa produção, vai tirando só o excesso. Tirou esse excesso, ok. Tá? Tem algumas estratégias, mas eu prefiro, quando a gente fala, alguns tipos que a gente pode colocar para dar uma contida. Mas se eu digo isso aqui como fazer, é um caso que não precisa e eu prejudico a produção. Então, a gente faz assim, teve dúvida, tá demais, entre em contato com a profissional. Porque quando a gente fica, às vezes, ensina uma técnica para conter um pouco aquela produção, a pessoa pode usar e não ser o caso dela, e aí dificulta e reduz a produção que deveria estar
melhorando. Sim. Mas o que a gente pode orientar de melhor é faça ordem de alívio para não deixar engurgitar, porque se engurgitar... E outra coisa, antes de ofertar ao bebê, massagear a região da areola para que ela fique flexível, que dê para o Fica bebê mais fazer o fácil pro bebê movimento. pegar, né? Se tiver engurgitado, na hora que ele pegar, eles vêm para o bico. Aí vai fissurar. Eu queria só aproveitar quem está aqui, porque eu acho que é uma dica que eu gosto de dar nos voluntários que eu faço. Mamilo, após a mamada, é para estar do jeito que ele entrou, redondinho. Se ele estiver amassado, a pega está errada. Se ele está amassado como um batom que usou dos dois lados, a pega está centralizada. Se ele está amassado como um batom que usou um lado só, o bebê está abocanhando mais a parte de cima da areola, está pegando menos o alvéolo inferior, que é o que ajuda ele ter uma extração melhor. Então, viu que o mamilo ficou amassado, precisa corrigir essa pega, porque vai fissurar. E assim, em relação à apojadura e rede de apoio, eu oriento assim também, porque infelizmente nem todo mundo tem uma consultora, né, para chamar de sua. Então, eu oriento também ir ao banco de leite, né, se for o caso, como você foi, né? Então, Sim, assim, o banco de leite da gente funciona bem. Pelo menos assim, as experiências que eu tenho, a maioria dos profissionais dão orientação, elas ajudam, elas coletam leite na sua casa para Sim. doação. Então, assim, tem uma funcionalidade muito É. boa e ele é subutilizado. Então, Poderia ser sempre oriento. melhor Você vai utilizado. conseguir chamar uma consultora para ir na sua casa. Se a pessoa fala, doutora, eu não me planejei para isso e tal, aí eu falo, não, você pode ir no banco de leite, você digita lá no Google Banco de Leite do Estado, e aí vai aparecer o número, e aí você liga, que isso vai te ajudar, né? E a mulher saber que vai passar por essa apojadura ali do 3º ao 5º dia, que vai ficar com a mama mais engurgitada, que vai ter calafrio, né? Para que também não ache que tá com febre, né? Que tá com infecção e se assustar né? e não Entender, conseguir né? fazer isso. Acho que o entender é o principal, né? O calafrio, ela vai ficar no alerta para não ser uma mastite, né? Sim, Porque é um sintoma sim. da mastite. Aquela Uma coisa também que a pinicadinha. gente tem, um problema que a gente tem, que é legal a gente falar, é a candidíase mamária. Sim. Pouca gente sabe da candidíase mamária e é um caso que volta e meia a gente pega e quando vem mais grave a mulher já sofreu de dor porque assim parece que você está enfiando um monte de agulha no peito. É muita dor. E aí tem que buscar ajuda logo, porque tem que tratar. Senão vai perder essa amamentação, porque ela não vai aguentar, ela vai começar a associar a dor. Quando a mulher vivencia o processo de dor, quando ela vai botar o bebê no peito, ela tá trazendo o bebê e tá retraindo o corpo. Sim. Né? Porque é uma dor que ela vai ser contínua, né? Então ela sabe que daqui a pouco tudo vai voltar, né? Daqui a 1, 2 horas ela vai sentir a dor de novo. Então isso faz o abandono muitas vezes, E né? o momento deixa de ser prazeroso, né? Que é aquele Exatamente. momento de... E aí a importância da mulher voltar na consulta de puerpério com obstetra. Eu falo um pouquinho daqui, né? Porque às vezes ela para e ela acha que ela não precisa mais. Então, se ela teve o parto dela na rede pública, ela voltar no posto de saúde com 7 a 10 dias para ver como isso está acontecendo. Isso serve não só para assistência ao bebê, mas para assistência a ela, né? Então, ela vê como é que tá, tanto essas questões. Eu tive uma sensação de calafrio. É a apojadura ou eu tenho algum sinal infeccioso, né? Lembrando também que a gente tem os riscos do puerpério, das infecções puerperais. Então, fazer com que ela entenda a importância que o pré-natal, ele não acaba na última consulta que ela foi ao médico. Que o pré-natal, ele vai acabar com 42 dias pós-parto, que é quando o puerpério acaba. E esse é o momento dela ajustar aleitamento, dela ajustar essas questões de dúvida e conseguir dar continuidade no cuidado e dessa interação e vínculo materno com o RN, né? E aí a gente, para tentar, digamos, fechar aqui, né, nosso papo, que está muito gostoso, se deixar a gente passa o resto da tarde aqui conversando, eu vou para um bate-bola, né? Vou falar alguns mitos e vocês me ajudam a esclarecer esses mitos. Existe leite fraco? Não. Quem tem prótese... Pode falar, Vanessa. Eu sempre digo assim, o leite, ele é composto para o seu bebê. Um leite de uma mãe, se a gente avaliar, não é igual a outra. Esse leite vai ter o que aquela criança precisa. Quem tem prótese de silicone consegue amamentar ou não? Sim. Sim, mas tende a ser um processo às vezes mais um pouco desafiador, diferente, porque o tanto que aquela mama ia esticar com o leite, ela já esticou uma parte com o silicone. Sim. Então, ela tem mais sensibilidade.
E a depender de como esse silicone foi colocado, se lesionou algum ducto ou não, aquela frequência, aquela ejeção do leite, pode ser um pouquinho mais resistente. O bebê precisa, alguns casos precisam de mais esforço. Precisa de uma Dá para persistência amamentar. materna maior. Dá para amamentar, né? Que não dá. Mas a gente não vai enganar de dizer Não, mas que eu tenho não, visto não, mais. não, é isso que eu tô dizendo. Tenho visto mais Amamenta. Eu frequência. acompanho e Inclusive, por um bom É. tempo, inclusive. Eu acho É, que prótese, não. ela consegue... É. O que a gente tem dificuldade é a mastopexia, né? Que é a cirurgia convencional, nas técnicas mais As antigas. antigas, que Antigas, tiravam Que as cortava glândulas. ducto Isso, e é. tal. Recentemente, inclusive com as técnicas mais novas, a gente está vendo um bom sucesso. Então, vale a pena, acho que, estimular muito essa mulher, né? Dizendo que existe um pouquinho mais de Sensibilidade, é isso que né? eu falo. Principalmente porque você, em bico de peito, depois que a gente faz cirurgia plástica, às vezes fica um Muda. pouquinho mais A sensível. fibrosezinha. Mas assim, eu acho que elas estão conseguindo. E isso tá dando uma vivência muito boa, porque às vezes elas querem fazer a cirurgia antes e depois também vem a questão da culpa. Sim. Eu fiz e agora eu sou E mãe, agora? né? E a gente faz, não, vamos devagar com esse processo. Aí você vê que aquele ducto tá funcionando e assim, usar das técnicas de melhor produção, né? Exatamente. E tá Precisa ao de mais lado dela. estímulo. Exatamente. Precisa preparar o bico do peito para aleitar na gestação? Não. Não mais. Corre risco até de lesionar se vocês forem passar bucha, toalha, que era o que Vai ensinava tirar a antigamente. lubrificação Não também, né? precisa. Bebê que mama toda hora é porque não está sustentado com o peito ou é um bebê que está saciado? Por que o bebê mama toda hora? Será que eu estou segura de que esse peito está amamentando? Então a gente tem aqueles bebês mais solicitativos, né? E aí aquele bebê que chora mais, que quer mais. Então, assim, tem que avaliar várias coisas, né? Será que esse bebê não quer mais? Será que ele é só nutrir que ele quer? Ele quer o peito unicamente para se alimentar ou ele quer estar ali no aperto, como ele estava no útero, no cheiro da mãe, ouvindo a voz da mãe, no colo da mãe? Será que se você acalenta também esse bebê, né? E essa parte desses bebês muito solicitativos, nesses primeiros 30 dias que são mais cruciais para a continuidade da amamentação, eu falo para as mães, vai do que você conseguir. Tem bebê que vai querer ficar o dia todo no peito, aí vai do seu cansaço, né? Você consegue, porque quanto mais ele sugar, mais estímulo, mais essa amamentação, né? Então, assim, mas aí você tem que ver se você aguenta. E aí vem a rede de apoio também, alguém para acalentar, alguém para segurar, né? E excluir as outras causas também, né? Antes de oferecer, o bebê mamou. Eu Isso. vi que ele mamou uma quantidade, Vi que ele mamou. o tempo que ele mamou foi bom. Não é fazendo sucção não nutritiva. Tem que ver isso sugando também. mesmo. Você está vendo que tem um movimento de queixo, de deglutição e tudo. Ele mamou, tal. Eu acabei de colocar lá e ele tá de novo chorando. Antes de eu oferecer o peito, eu vou tentar outras técnicas. Eu gosto da técnica de você pegar o bebê, botar de costa, as costas do bebê virada para você e você sai andando em um ambiente que tenha coisas com cores mais fortes. Vai distrair ele, você já ganha mais um tempinho. Canta uma música, dá um banho. Você vai fazendo outras coisas que você atende aquela necessidade de toque, porque é o que o bebê muitas vezes está buscando, porque se eu estou grudado com minha mãe, eu escuto o batimento cardíaco, a respiração dela, eu remeto àquele lugar que era seguro. Sim. Então, muitas vezes, ele está buscando esse lugar Pode seguro. fazer um Tanto que tem bebê branco. que ele faz 2 segundos. 2 sugadinhas e para. E ele para. Mas não era fome, ele queria aquela sensação. Eu falo e o isso, sling, exatamente isso. O o sling. uso do sling durante o dia que você está mantendo ele ali, ele vai ter menos necessidade de estar indo ao peito, porque ele já está tendo Ele aquele... vai estar ali naquele... Ajuda simulando o útero, né? Então eu falo isso mesmo. Você escutou o barulhinho de engolir, você viu que ele sugou. Então a próxima vez, quando ele pedir daqui a 10 minutos, não necessariamente é fome. Tem uma analogia que eu gosto de fazer quando eu estou dando as consultorias sobre essa coisa do leite estar sustentando ou não. Vamos dar uma fórmula. Viu que era fome, dormiu mais. Aí eu digo a eles, não foi porque foi, ele não tomou a fórmula, não dormiu mais porque foi a fórmula. Ele dormiu mais porque o corpo está gastando muito mais energia para digerir algo que não tinha maturidade para digerir muitas vezes. Eu digo, é como você comer uma salada e você comer uma feijoada. Seu corpo gasta tanta energia para digerir a feijoada que quando você termina de comer, tudo que você quer é uma cama para dormir. Mas se você comer uma salada, poucas horas depois, você está ali ativo, esperto e fez uma digestão. Mais ou menos isso
do leite. Então, o bebê vai fazer uma digestão rápida. O leite materno é de Sim. fácil digestão, É. porque é o que o bebê tem competência gástrica para fazer. E quando faz a fórmula, acontece justamente isso. O bebê dorme mais, fala, tá vendo? Era fome. E não era fome, é só É. que ele está cansado, É. está fazendo um esforço imenso para digerir o que não deveria ser dado a ele naturalmente, assim, É, sem e motivo. nessa fase de exaustão, né? E se tem alguém que dá uma opinião diferente, é muito comum que faça nessa hora, que faça a fórmula mesmo, ou a chupeta. E aí a mulher precisa estar muito segura, muito consciente, Exatamente isso, né? Assim, né? não, A é. insegurança da A mãe, insegurança, né? Com é. certeza. É aquele misto de eu tenho que nutrir, ao mesmo tempo, ele estava no meu útero, agora está aqui fora, ele precisa. A mãe é um grande peito. Eu digo assim, Sim. o bebê, ele olha a mãe como um grande, mas o peito não só aleitamento, é um Sim. peito acalanto, Pra tudo, né? né? É um peito segurança, né? Um peito amor, um peito Cheiro, cheiro, toque, né? tudo. Isso, né? E trazer o pai, por exemplo, o Isso. pai, ele não dá peito, mas ele pode dar Fazer o pele a todo. pele, Ele faz o contato pele a pele, ele fica com o bebê, ele põe para rotar, ele deixa aquela mãe trocar dormir, porque fralda. dormindo ela produz mais leite, porque os hormônios são liberados mais durante o sono, melhora a produção dela, então deixa ela dormir, ele fica naquela hora para ela ter 2 horas, porque 2 horas de descanso a gente já vibra, se for sem interrupção, Seguidas, porque né? vai dar depois a gente dorme demais. Porque amamentar, o que ele tem de verdade, é cansativo. Mas se eu tenho uma rede de apoio que me permite pausar, fazer com que eu tenha meu momento também de descanso, já ajuda bastante. E Sim, também se importantíssimo, né? Você falar É. da questão da participação do Do pai nesse pai, processo, que a gente sim. até não tinha Dá mencionado outro até aqui. podcast, hein, É, Carol? exatamente. Então, eu tive muito isso, né? Então, assim, a presença do pai. Então, ele já sabia assim, eu deixava a babá eletrônica junto e dizia assim, acabou, venha botar para rotar que eu vou dormir. Porque daqui a pouco a gente tem outra história, né? E isso é um processo. Então, você ter a participação do pai e o pai participar durante cada vez mais no pré-natal para entender que esse processo vai existir Com e para que certeza. quando essa mulher for para casa com esse bebê, que ele possa dar o apoio necessário para que ela possa descansar e produzir leite e respirar para no outro dia estar acordada para amamentar novamente, né? Sim. E acolher também, essa que Sim. fez a fórmula, que fez o bico, Sim. né? Olha, calma, nem tudo tá perdido, né? Vamos voltar. Dá para seguir a pra partir voltar, daqui. dá. Vamos lá, né? Para ela não achar também, não se sentir mais culpada ainda, não achar que agora que não vai amamentar mesmo, né? Cada Eu tenho situação é uma situação. Eu tenho aconselhado a não ter bico nem mamadeira em casa. Eu digo que em toda esquina tem lugar para vender. Se precisar, você vai comprar. Porque até ela ir comprar, o bebê já se acalmou e já falou, não precisou Sim. dar. Então a gente consegue. Mas infelizmente, a gente fala que a gente não tem apoio, porque as próprias pessoas já dão de presente chupetas, kits de mamadeira. Não dê, tem outras coisas para você dar para essa mãe. É verdade. Não dê. É Que verdade. isso não é apoiar, é minar a confiança dela de que ela vai conseguir acalmar seu filho sem precisar de uma chupeta, sem precisar de uma mamadeira, ela vai alimentar sem. Quando eu dou a mamadeira, eu estou abalando a confiança dela, eu estou dizendo que ela não vai conseguir. Meninas, muito obrigada. Quero agradecer vocês aqui hoje presente nesse primeiro episódio da gente. Foi maravilhoso esse papo, né? Falar de aleitamento é muito gostoso, é muito desafiador, mas muito gostoso. Espero encontrá-las aqui em breve para um novo episódio, para a gente conversar sobre vários desdobramentos do que a gente pode falar sobre o mesmo tempo e sobre outros temas também. Tá? Muito obrigada pela Obrigada presença de também vocês. pelo convite. Obrigada.